Alô, amigos da Minas, bom dia, uma bela manhã dessa quarta para todo mundo. Tem futebol hoje, Série A, um jogo atrasado, tem Libertadores, tem segunda divisão também, tem muita coisa, Copa do Brasil. Em nome de Ferraço, solução em ferragem armada, calhas e rufos, materiais para serralheria. Ligue então na Ferraço 373-222-1101 ou no contato @diferraco.net ou na Avenida JK 170 no centro. Falei então de Ferraço, que traz agora as informações iniciais do esporte na Minas na manhãzinha desta quarta-feira. Primeiramente para falar do Atlético Mineiro, até porque vamos lembrar que hoje ainda tem jogo da Série A brasileira, Corinthians e Bahia. Era o jogo do dia 26 do mês passado, do mês de agosto. O Corinthians estava na final do Paulistão, então ele vai completar esta competição, essa rodada, mas evidentemente o Corinthians muito mal colocado. O Corinthians hoje está ali na beira do rebaixamento. Se ganhar, dá um salto e o Bahia está junto com ele. Os dois estão com 9 pontos. Será o encontro do Rodriguinho, do Mano Menezes com o Corinthians, ainda com o Diego Coelho como interino e sem treinador. O empate é péssimo para os dois. E quem perder vai se afundar mais em crise. E quem ganhar alivia um pouquinho a barra. Só para dizer então que o Atlético Mineiro, que só jogará mesmo no próximo sábado, 9 horas, no Olímpico Pedro Ludovico, lá em Goiânia, contra o Atlético de Goiás. Galo, que na verdade o assunto de ontem, da noite de segunda-feira, ontem durante todo o dia, e hoje também será a mesma situação, nem será o time que jogará. Final de semana o Galo é vice-líder do brasileiro. É Thiago Neves, a bomba. Claro, já falamos sobre a situação, mas ontem o diretor de futebol do Atlético, Alexandre Matos, homem que em tese contrata jogador com o treinador e o diretor e o presidente do clube, em entrevista em São Paulo, foi lá lançar um livro. Ele disse que foi um pedido do Sampaoli, a diretoria do Atlético então entendeu financeiramente era bom, o Sampaoli falou que faria o Thiago Neves jogar bola, mas ninguém pensou que a torcida do Galo odeia, o que a torcida do Atlético mais odeia na vida nem é o Cruzeiro, é o Thiago Neves. Ninguém pensou lá que poderia dar no que deu. Ele disse o seguinte, que quando perceberam que não haveria a segurança para o atleta jogar no Galo, para os diretores também trabalhar no Atlético Mineiro, resolveram não efetivar a contratação. Mas na prática é o seguinte, a rejeição foi 100%, foi um negócio absurdo, nunca visto antes no futebol brasileiro. E ele acabou pedindo desculpas à torcida atleticana pelo transtorno causado pela contratação do Thiago Neves. Vou dizer um negócio, hein? Se não é o Cadu Doné da Itatiaia dar informação segunda-feira à noite que estava quase fechando, o Atlético assinaria o contrato, assinou-se um pré-contrato, mas o contrato não, e contrato tem multa. O Galo teria que pagar uma multa para o jogador que ficou contratado, que nem chegou e que na verdade ficaria 2 horas só como contratado. Pediu desculpas e na verdade falou também que o salário do Galo está atrasado em 2 meses, que o Sampaoli, foi perguntado, o Sampaoli teria cobrado do Atlético exatamente o salário em dia para ele poder cobrar do jogador. Falou, olha, amigo, aqui no Atlético tem empregados e empregador. O Sampa disse que quer sair, ele tem contrato, é só cumprir o que está no contrato. E final de papo então. O negócio ficou complicado. Vamos a Belo Horizonte para saber do Afonso Alberto. O Afonso tem mais de 50 anos cobrindo o Atlético, vivendo dia a dia de Galo e Cruzeiro, mora na cidade dos 2 times. O Afonso, quem que é o responsável por essa bagunça toda, hein? Ninguém avisou lá pro presidente do Atlético que, meu amigo, a torcida do Galo odeia Thiago Neves. Um abraço, bom dia, Afonso. Alô, bom dia, Divinópolis. Olha, surpresa talvez não, mas que foi uma coisa assim absurda a rejeição com relação a Thiago Neves no Atlético por parte do torcedor, isso foi, mas foi absurda. Eu, na minha carreira de cronista esportivo até hoje, nunca vi uma rejeição tão grande de um nome, de um profissional da bola para servir um clube e a torcida rejeitar. Nunca. Primeira vez. Já vi muitas, mas dessa proporção, desse tamanho, nunca.
E tão logo surgiu a notícia de que o Atlético estaria acertando com o Thiago Neves, aí as redes sociais foram invadidas por torcedores do Atlético e as manifestações foram tantas e tantas, mais e tantas, que o medo tomou conta da diretoria do Atlético, do diretor de futebol do Atlético, que fizeram a lambança, né? O jogador tem culpa? Claro que tem, o Thiago Neves tem culpa. Por quê? Porque ele sabia, tanto quanto o Alexandre Matos também sabia, o presidente C7 Câmara. Todos sabiam que, com relação a Thiago Neves e Atlético, há uma inimizade mortal de um para outro. O Atlético, o torcedor do Atlético não admite o Thiago Neves nem passar na porta da sede do clube, nem passar na porta, quanto mais vestir a camisa do Atlético. Mas o Alexandre Matos ignorou isso, não fez uma avaliação correta. O Sampaoli que pediu a contratação, foi ele que pediu. Ele chegou no Alexandre Matos e falou: eu quero o Thiago Neves, jogador experiente, um meio atacante que eu preciso, com característica de armador, 10, que pode jogar por ali, bom cobrador de falta, de pênalti, embora tenha perdido o último no Mineirão. Enfim, eu quero o Thiago Neves. O Alexandre Matos deveria falar: esse não, na hora. Ô Sampaoli, pula, vamos para outro nome. Esse não, esse é inimigo mortal do Atlético, da torcida do Atlético. Não há nem papo, não dá nem para conversar sobre isso aí. Mas o Alexandre Matos subestimou os sentimentos dos torcedores atleticanos. E o presidente, a partir do momento que dá o seu aval para que a conversa possa evoluir e andar para frente, também errou totalmente. Então, Alexandre Matos, presidente de C7 Câmaras, são os culpados, e isso aí poderia ter abalado uma possível reeleição do presidente ao cargo de presidente de novo no Atlético, ok? Bom dia, Divinópolis! Valeu, Afonso, para você, bom dia. Lembrando, o Sampaoli confirmou ontem à noite, mais uma vez, que ele já pediu para o Atlético, a diretoria também está correndo atrás, o Galo precisa urgentemente de um camisa 10. Precisa. Então, amigo, seria o Thiago Neves. Então, o Galo vai atrás de outro atleta. Do Galo para o Guarani aqui de Divinópolis, porque o Guarani já tem data oficialmente confirmada para retomar aos jogos. O Serranense, aniversário da rodada inaugural, que será a 6ª rodada já no mês que vem. O jogo estava marcado para o dia 12 de outubro, 8 da noite, em Nova Serrana, Dia das Crianças. E então o Serranense pediu para antecipar o jogo. Então, Serranense e Guarani será no dia 10 de outubro, num sábado, 7 da noite, na Arena do Calçado. O Guarani está na 4ª colocação, dentro do bloco de passagem à reta final. O Serranense está mais perto do Z2 do que do G4. Mas se ganhar, ele vai encostar no Guarani, todo mundo tem chance também. O Guarani postou, através do diretor de comunicação, Orlando Rosca, um vídeo ontem na rede social, em que está pedindo doação. Liguei ontem para o Rosca e perguntei: o que é isso? Olha, ele me respondeu o seguinte: Lima, o Guarani não tem dinheiro, não temos dinheiro, precisamos urgentemente, prioridades, alimentação dos atletas e comissão técnica. Então, o Guarani está pedindo doação de alimentos. 2, temos que arrumar dinheiro para fazer teste do Covid-19, para reiniciar os jogos, e o pessoal está treinando, né? 3, nós precisamos ainda, evidentemente, que recursos financeiros para o BID, que é registrar o jogador na federação. Não é barato, não. E ainda dinheiro para comprar material para treinamento e para jogar. Vamos então ouvir o vídeo o áudio, melhor dizendo, do professor Leandro Rosca, diretor de comunicação do Guarani, falando da necessidade de receber doações de alimentação. Alô, amigos do Bugre. Sabemos das dificuldades que a pandemia nos causou. E com o nosso querido Bugre não foi diferente. Precisamos de você para colocar o nosso time em campo. Contamos com a ajuda de todos aqueles que realmente amam o Guarani. Sua contribuição é importante. Façam suas doações.
Doe legumes, verduras, frutas, sucos, carnes, cereais, temperos, óleo e materiais de limpeza. Entregue suas doações no Estádio Farião ou ligue no 999-0508-48. Queremos buscá-las. São 90 anos de tradição. Vamos comemorar juntos, pois você também faz parte dessa história. Abrace essa causa, abra seu coração e faça sua doação. Nossos heróis, buscar vitórias para servir. Meu sentimento, meu alimento, coração de Guarani. Pelo prazer de te querer, o teu nome é imortal. Então tá aí Orlando Rosca, diretor de comunicação do Guarani. O técnico Freitas é Antônio Nunes Freitas, gaúcho de Pelotas, mas o nome de guerra, né? O pessoal conhece como Freitas apenas. O técnico Freitas, não tem Antônio. Ele vai conceder hoje, 10h30 da manhã, a primeira entrevista lá no Farião, falando do trabalho. Ele que, na verdade, dispensou alguns jogadores, mandou contratar outros, a gente vai confirmar tudo o que está chegando nesse time que está sendo montado para reiniciar no dia 10 do mês que vem, no sábado, 7 da noite, Nova Serrana contra o Serranense. E o Orlando Rosca, que é torcedor do Flamengo, e ontem até ficou muito contente, porque o Jorge Jesus deixou o Flamengo, e o Jorge Jesus ontem estreou pelo Benfica na terceira fase eliminatória da Champions. A Champions tem 4 fases eliminatórias até chegar àquela fase de grupos em que se jogam os grandes, né? Então, o Benfica entrou ontem na terceira fase. Jogo único por conta do Covid-19, jogou em Atenas, na Grécia, contra o PAOK e perdeu. Se desse empate, prorrogação e penais, perdeu de 2-1. Então, o Jorge Jesus estreia no Benfica. O Benfica está eliminado da Champions, não vai chegar nem na fase de grupos. Orlando Rosca, então, grande flamenguista que é, e todo o do Flamengo vibrou. O Jesus começou mal, eliminado na fase preliminar da Champions League. E só confirmando também que, aliás, tem jogos seguindo hoje o dia inteiro pelo futebol, por essa fase, são times muito desconhecidos. O único que é bem conhecido mesmo é o Benfica, até favoritaço para chegar com tranquilidade à próxima fase, caiu. E só lembrando então que Copa do Brasil, os jogos acontecem hoje, jogos de ida, quarta fase. Às 7 horas tem a Ponte com a América, jogo que será em Campinas. Às 9h30, Fluminense e Atlético de Goiás, no Maracanã. 9h30, Brusque e Ceará. E esses jogos são ida. E amanhã, quinta-feira, 5 da tarde, Juventude e CRB vão jogar lá em Caxias. Além de jogo das 7 horas, Botafogo e Vasco. Jogaram semana passada pelo Brasileirão e vão se enfrentar 2 vezes agora pela Copa do Brasil. Aliás, o Cruzeiro é o nosso assunto, o time do Cruzeiro, então, que vai jogar também só no sábado, às 9 horas da noite, no Rei Pelé contra o CRB, jogou 9 vezes contra o CRB, 2 ano passado, o CRB ficou 36 anos sem disputar a Série A, o Cruzeiro perdeu a última para eles, dia 29 de novembro, empatou lá em agosto, uma das piores partidas do Cruzeiro, tem vantagem de 9 jogos, 6 vitórias, 1 empate, 5 derrotas. E o Cruzeiro, então, não terá Henrique, que está lesionado, fica fora, e o Cáceres vai ficar um tempinho fora, torção no tornozelo, no joelho, aliás. Pode contar, se quiser, com o atacante Marquinhos Gabriel, que voltou lá do Atlético do Paraná, não deu certo lá não. E o Cruzeiro vai fazer o que agora com o Sassá? Sassá, que teve um contrato rescindido lá pela diretoria do Curitiba, depois do jogo, o time perdeu, foi para uma festa, aquela coisa toda, e pertence ao Cruzeiro. O Cruzeiro vai ficar com ele ou vai emprestá-lo para alguém. E daqui a pouco a gente vai falar então sobre jogos da Série B de ontem, que tivemos 2 partidas. Ontem voltou Libertadores com 2 brasileiros, jogos que acontecem hoje. Daqui a pouco então eu volto para falar de Libertadores. E é claro, a gente fala para Di Ferraço, que é solução
em ferragem armada, Carlos e Rufos, materiais para serralheria, no 37322-1101. Instantinho volta então para a gente daqui a pouquinho já falar do que aconteceu ontem pelo Brasil e o mundo, ok, pessoal? Boa noite, Lima, boa noite a todos que estão aqui com a gente na Minas FM, tanto no rádio quanto nas plataformas digitais. Obviamente o assunto do dia é o Thiago Neves. Escrevi no meu blog, acessa lá sistemamba.com.br, sobre essa questão do Thiago Neves, e eu quero abordar de uma maneira diferente. Tá lá no meu blog, eu vou dar um pitaco por aqui, dar uma palhinha do que eu escrevi, do que eu falei lá no vídeo. Acabei de assistir também a entrevista do Alexandre Matos pro jornal O Tempo, que esclarece muita coisa também. Dirigente de futebol, algumas vezes, algumas não, na maioria das vezes, se acha maior do que um clube de futebol. O ego é tão grande que eles esquecem que um clube de futebol é a instituição e a torcida. Mais nada. Absolutamente mais nada, com toda clareza. Todas as outras coisas que vêm com o clube de futebol são supérfluas. O que importa é a instituição, o escudo, que está aqui do lado esquerdo, e a torcida, que é o maior patrimônio de um clube de futebol. Então tem muita coisa para ser dita nessa questão. O Alexandre Matos fala que o Thiago Neves, o principal motivo que o Thiago Neves realmente não fechou foi a integridade física, do atleta. O dirigente de futebol não está nem aí para a torcida. Se essa repercussão tivesse sido um pouco menor, o Thiago Neves tinha acertado, tinha vestido a camisa do Atlético, estaria treinando. Então, dirigente de futebol, aí eu tô falando do Alexandre Matos, tô falando do presidente Sete Câmara, que não respeitam o clube. O Atlético deveria ser respeitado 24 horas por dia, sem parar, um segundo. Toda decisão, toda coisa que fosse feita no Atlético, no Cruzeiro, no Flamengo, no Corinthians, deveria ser pautada do início. Nosso patrimônio, clube, torcida, vai sair arranhada de alguma maneira? A gente vai ferir alguém de alguma maneira? Depois daí você continua a conversa. Os dirigentes passaram por cima de uma coisa gigantesca, que é o amor da torcida atleticana, tanto que a revolta foi imensa, tem protestos até agora na porta da sede do Atlético. Então é muita coisa pra gente falar num espaço curto, mas é basicamente isso que eu queria dizer: o desrespeito de dirigentes com o maior patrimônio do clube, que é a torcida. Thiago Neves jamais poderia ter sido nem cogitado para vestir a camisa do Atlético. E o que me deixa ainda mais pasmo é que o Sampaoli aparentemente manda mais no Atlético do que o próprio presidente e que o Alexandre Matos. Aparentemente não, manda. Porque se a gente percebe essa entrevista do Alexandre Matos pro jornal O Tempo, o Matos fica assim: Jorge, se refere ao Sampaoli tipo assim, mas Jorge isso, mas Jorge aquilo, e não sei o que. Parece que tem um resquício de medo ali, de desagradar o técnico. Gente, o Sampaoli é infinitamente melhor do que o Atlético. Infinitamente melhor. Sampaoli, se colocar Sampaoli e o Atlético, o Sampaoli é invisível. O Sampaoli não é nada. Inclusive não é nada nem no mundo do futebol. Se a gente for falar rasgadamente. Tem hora que a gente tem que ser menos polido e falar diretamente, ir direto ao ponto. O Sampaoli não é nada. Assim como o Alexandre Matos não é nada, assim como o Sete Câmara não é nada na história do Atlético. O Atlético é o Atlético juntamente com a torcida do Atlético. Só. Com os jogadores que ali passaram, que respeitaram a história do Atlético, ganharam títulos, que fizeram isso, mas torcida e instituição, ponto final. São coisas que a gente tem que deixar sempre claro, porque dirigente de futebol não merece aplauso. Ele tá ali por vontade própria. Ninguém forçou o cara a estar ali. Então, quando ele acerta, ele não fez mais que a obrigação dele. Dirigente é para ser cobrado, não aplaudido. Porque vira e mexe, quando você fecha o olho e está prestes a dormir, igual foi ontem, vem uma bomba dessa, desrespeitando a instituição, desrespeitando a torcida. Então, dirigente de futebol, em maioria das vezes, é uma porcaria, é um mal do futebol, assim como o empresário também é. Dirigente deveria simplesmente servir, mas a maioria deles acha que são donos do clube e podem fazer o que quiser. Repito, Alexandre Matos deixou claro que o Thiago Neves, o motivo maior do Thiago Neves não ter vindo foi proteger a integridade física do atleta. É algo assustador, bizonho. Foi uma das coisas mais esquisitas e estranhas para ficar nessas duas palavras, essa possível contratação do Thiago Neves, que foi um desrespeito total, viu, irmão? Abraço para todo mundo, já a gente volta. Beleza, então vamos confirmar para vocês então que tivemos ontem à noite jogo que foi adiado anteriormente
pela Série B brasileira, onde está o Cruzeiro, teve empate do Confiança com o Avaí 2-2. Não mudaram as posições, apenas a pontuação vai chegou a 10 pontos ganhos, segue ali 12º, e o Confiança segue fora do Z4, agora com 8 pontos ganhos. E vamos confirmar também que Libertadores ontem foi reiniciada as partidas após 6 meses. Tivemos no grupo C 2 jogos, Colo-Colo 2, Penharol 1, foi de virada, e o Atlético do Paraná, brasileiro que estreou muito bem nessa volta ao futebol da Libertadores, venceu de virada George Wisterman lá na Bolívia, placar de 3-2. Então o Atlético com o Colo-Colo tem 6, o Wisterman e Penharol com 3 pontos. E um pouco mais tarde, grupo D, o Binacional do Peru perdeu em casa para a LDU, placar de 1-0, grupo D, que tivemos também no grupo G, o Santos empatando em casa com o Olímpia, 0-0 então. No grupo G, o Santos lidera com 7, Olímpia 5. E a gente volta dentro da programação da Minas, sempre nesses postos de ferraço, solução em ferragens armada, Carlos e Rufus. Bom dia, pessoal!